Olá, alunos do segundo ano. Vou dar mais algumas dicas aqui para vocês dar continuidade à última aula que eu passei, no caso sobre propriedades coligativas em química, e, e a gente vai dar continuidade também com os novos assuntos, certo? Então hoje eu vou só dar uma pincelada sobre propriedades coligativas que a gente viu no último assunto e iniciar um outro assunto também, correto? Então vamos lá que eu vou para a lousa, vamos ver isso aí. Bom, na aula, no último exercício que eu passei para vocês, a gente falou sobre as propriedades. Deixa eu anotar aqui. Propriedades coligativas. Essas propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras, né? As substâncias puras, vocês viram aí que são modificadas quando adicionam soluto não volátil. Que é um soluto não volátil. É um soluto que não evapora, certo? Uma substância que não evapora, que é adicionada a uma substância pura líquida. Vamos usar como exemplo a água. Vamos imaginar que a água seja uma substância pura, que ela tem o seu comportamento, né? Essa característica de temperatura. No caso, vamos lá para ebulição. Exemplo, a água pura, a nível do mar, ela ferve a 100 graus, né? 100 graus. Considerando a água pura, se adicionar um soluto não volátil, vamos lá, um sal, por exemplo, essa vai aumentar o seu ponto de ebulição. Então, ela não vai mais ferver a 100 graus. Digamos, hipoteticamente, ela aumente para 5 graus. Ou seja, com 100 graus ela ainda não estará fervendo. Ela ainda aumenta a sua temperatura até 105 graus. Um exemplo. Depende da quantidade de sal que se adiciona. Então, é mais ou menos isso que essas propriedades coligativas indicam. Então, todo líquido puro, ele já existe uma pressão de vapor. Essa pressão de vapor, vamos imaginar aqui um recipiente com água, certo? Existe uma pressão de vapor de baixo para cima, fazendo com que as moléculas entrem do estado líquido para o estado gasoso, correto? Então, normalmente a temperatura ambiente, a água já faz isso. Você deixar um copo com água em cima da mesa, a temperatura ambiente de 25 graus, ela vai estar evaporando naquele momento ali, se estiver aberto o copo, digamos. Vai estar evaporando e um dia ela vai sumir toda, entendeu? Então, essa é a pressão de vapor que existe de todo líquido puro, de baixo para cima, fazendo com que mude de estado, do estado líquido para o estado gasoso. E essa pressão, esse comportamento modifica-se quando se acrescenta um soluto não volátil, como eu falei. Então, digamos aí, se acrescentar sal aqui nessa água, as moléculas de sal irão dificultar a evaporação do líquido. Ele vai evaporar? Vai, mas vai demorar muito mais, ou seja, modificou o seu comportamento, entendeu? Então nós temos aí, é possível ter o aumento do ponto de ebulição, que a gente chama de ebulioscopia. Como é esse aumento do ponto de ebulição? Quando o líquido puro ele tem um certo ponto de ebulição, ou seja, vai passar do seu estado de líquido para gasoso, digamos aí a água, como eu falei, na temperatura ambiente a 100 graus, quando se acrescenta um soluto não volátil, ele aumenta seu ponto de ebulição, passando a evaporar, precisar de mais temperatura, de mais calor para ele evaporar, certo? Um exemplo, uma calda de açúcar, por exemplo, que é água com açúcar,
ela, quando está fervendo, ela não está só a 100 graus, ela está muito mais de 100 graus, porque ela tem o açúcar, que é um soluto, diferentemente da água pura, que está a 100 graus. Então, se cair na sua pele, a água fervendo, a água pura fervendo, o estrago não é tão grande se uma calda de açúcar fervendo cair na sua pele. Entendeu? Porque graças ao soluto aumenta o seu ponto de ebulição. E existe o abaixamento do ponto de fusão. O que significa isso? Digamos, a temperatura a nível do mar, no caso, a água líquido puro a nível do mar, 0 grau, ele entra em fusão, né? Passa do estado líquido para o estado sólido. Se você adiciona um soluto não volátil nesse líquido puro, vai causar o abaixamento do ponto de fusão. A 0 grau vai permanecer líquido, precisando, vai ter que diminuir mais ainda a temperatura para esse líquido passar para o estado sólido. Então, digamos, se você colocar 1 litro de água pura no congelador, quando atingir 0 grau vai congelar. Se você colocar 1 litro de água com uma certa quantidade de sal, a 0 grau ainda vai estar líquido. Digamos que ela congele a menos 5 graus, certo? Porque adicionou um soluto não volátil. Modificou o comportamento desse líquido puro. E existe também a osmose, que entra também nessa propriedade coligativa, porque é o fluxo de solvente por meio de uma membrana semipermeável, certo? Aí, isso tudo aí vocês viram lá na última atividade que eu passei. E é bem simples de entender. E para hoje eu vou solicitar para vocês aí um assunto de alimentos e saúde. Na página 100 do livro. Vocês vão dar uma lida aí, vão verificar a questão dos alimentos que existem hoje, dia a dia, e a relação com a nossa saúde, né? Porque tem tudo a ver o alimento com a nossa saúde. Vocês vão verificar aí porque os alimentos estão com baixo poder nutritivo, certo? A causa disso aí e o que implica em nossa saúde, né? Esses alimentos com esse baixo poder nutritivo. Alimentos cheios de conservantes e etc. Isso tudo por grandes mudanças na sociedade. Isso que vocês irão analisar aí. E vocês também irão ver a questão da obesidade. Vocês vão pesquisar sobre a obesidade. Eu solicitei lá também. E a anorexia. Que são situações que boa parte da população está vivendo, né? Ou a obesidade ou a anorexia. Muita gente com essas doenças que acabam afetando demais suas vidas. E para encerrar também vocês irão estudar um pouquinho sobre IMC, importante, que é o Índice de Massa Corporal, que indica como está a nossa situação de peso, porque vai depender da sua altura, né? Então existe a fórmula de IMC, que é massa em quilos, né, sobre a altura ao quadrado. Então vou dar um exemplo aqui. Digamos que tem uma pessoa que tem 90 quilos. Essa pessoa tem 1,70 m. Aí nesse caso vai dar mais ou menos, vai ser 90 por 2,56. O resultado vai ser aproximadamente 35,15 kg por metro quadrado. Isso quer dizer que a pessoa tem isso aqui de IMC, 35,15. No caso, ela está com obesidade grau 2, porque de acordo com a tabela, a obesidade, os índices de 35 até 39,9 é considerada obesidade grau 2. Então, vocês irão
dar uma estudada nisso aí, vocês irão fazer o de vocês também, certo? Que eu solicitei lá. Um outro exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos, tem 1,83 m. Essa pessoa aí vai ter 70 dividido por 3,34. Vai dar aproximadamente 20,9 miligramas por metro quadrado. Então essa pessoa aí está com peso normal, certo? Porque, de acordo com a tabela, a partir de 18,5 até 24,9 é considerado peso normal. Então vocês irão fazer o de vocês também e verificar como está o peso de vocês, certo? Como está a situação corporal de vocês. Então, é mais ou menos isso. Vocês dão essa estudada e tirem o máximo que puderem de proveito para o conhecimento de vocês, certo? Um abraço.